Olá, nesse módulo vamos falar um pouco mais a respeito da gestão de equipes virtuais. Vamos em frente. O trabalho remoto está aqui para ficar, não é uma moda temporária. Vejo que a partir de agora a gente já tem uma boa visão a respeito das tendências de mercado e de como isso irá afetar a todos nós no trabalho futuro. Quando pensamos no nosso trabalho, quando pensamos nas nossas atividades, na prestação de serviços, no lançamento de produtos e serviços, cada vez mais fica claro de que o trabalho remoto chegou aqui para ficar mesmo e que a partir de agora muitas atividades serão feitas de forma remota. Então, para isso a gente precisa estar preparado para essa nova situação do mercado. Alguns aspectos devem ser levados em consideração no que se refere ao gerenciamento. O que é gerenciamento e quais estilos existem? Como deve ser o gerenciamento em equipes remotas? Qual é a cultura da empresa? Quais são os valores? E como colocar isso em andamento? A organização tradicional, projetada principalmente para a estabilidade, é uma estrutura hierárquica, estática e em silos, onde os objetivos e os direitos de tomada de decisão são transmitidos do topo da hierarquia e dos órgãos de governança mais poderosos. Uma equipe sênior, eles estão no topo. Ele funciona por meio de planejamento e controle lineares para captar valor para seus stakeholders. A estrutura básica é sólida, mas geralmente dura e lenta. Uma organização ágil, projetada para estabilidade e dinamismo, é uma rede de equipes em uma cultura centrada nas pessoas que opera em ciclos rápidos de aprendizagem e tomada de decisão facilitados pela tecnologia, onde o princípio orientador é um forte propósito compartilhado de criação de valor com todos os seus stakeholders. No ambiente corporativo, podemos encontrar o objetivo corporativo, produtividade, conformidade legal para o país, autonomia, cultura da empresa, fortalecimento, celebração da aprendizagem, tradicional ou ágil. Aspectos importantes a serem levados em consideração: confiança, empatia, comunicação, balanceamento, camaradagem, gestão de desempenho, monitoramento de desempenho e que esteja ciente dos riscos de discriminação. Uma política de teletrabalho não pode tratar os funcionários de maneira diferente. Uma frase de Rich Webb, COO da Giant: I think the biggest challenge are having the self-awareness and emotional intelligence that result in a great communication relationship. These things are true for every team, but are even more higher in remote teams. O que ele está querendo dizer com essa frase? Que o maior desafio é ter autoconsciência e inteligência emocional que resultam em ótima comunicação e relacionamento. Essas coisas são verdadeiras para todas as equipes, mas são ainda mais intensas em equipes remotas. É preciso levar em consideração os fusos horários, as diferenças culturais, diferentes práticas de trabalho, custos e retornos de investimento, festas públicas, requisitos legais, requisitos locais governamentais. Fica aqui algumas dicas para delegar para gerentes remotos. Aumente a comunicação face a face, utilizando ferramentas tecnológicas. Delegação bidirecional. Garanta a confiança entre o dar e a tranquilidade ao receber a captação. Gere uma tela de delegação online entre a equipe. Quem, quando, porquê, como. Comunique tudo, ensine o suficiente. Pensamento em desastre. Como eles manteriam a operação se o gerente não existisse. Entenda que existem maneiras diferentes de obter o resultado. Alguns dos principais benefícios: a equipe pode ser mais produtiva, eles não exigem mudanças para um local de trabalho, o pessoal pode ter melhorias na saúde, diminuição dos dias de doença, redução de estresse, melhoras relações pessoais e familiares, empresas mais ecológicas, poupança de custos, carreira prolongada de pessoas mais velhas, os melhores talentos, não importa onde estejam, diversidade, maior felicidade, lealdade, retenção. Respostas assíncronas versus síncronas. Os gerentes e a equipe devem compreender as vantagens e desvantagens. Assíncrono versus síncrono, os candidatos à certificação.
Remote Work Professional Certificate deve compreender esse tópico. A facilitação online participativa é recomendada. Assíncrono. Não há resposta imediata. Incorpore algum nível de comunicação assíncrona. Evite e-mails para respostas urgentes. Evite silos de informação. Comunicação cara a cara. Use o chat sem abusos. Cada reunião deve ter um propósito e um resultado. Estabelecer tempos de resposta. Estabelecer estilos de comunicação assíncrona. Promover uma cultura de transparência. Promover felicidade do trabalho e diversão. Transição para o trabalho remoto. Solicite a opinião dos funcionários. Forneça orientações claras sobre as políticas. Comunicação transparente e frequente. Check-in dos funcionários. Organize atividades sociais e virtuais. Forneça suporte para a saúde física e mental. Equilíbrio trabalho e vida. Compartilhe as melhores práticas de trabalho remoto. Ajude a manter a produtividade. Concentre-se em manter os funcionários envolvidos. Defina expectativas claras. Forneça tecnologia. Forneça ou subsidie serviço de internet. Fornece móveis de escritório doméstico. Permite flexibilidade na programação. Apoie os pais que trabalham. Ajude a gerenciar cargas de trabalho. Promova o bem-estar físico. Garanta a segurança dos funcionários no local. OKR é o idioma que as equipes remotas devem falar para ter sucesso. OKR, a metodologia de definição de metas da OKR, ajuda as equipes a se concentrarem em quaisquer áreas que precisam de melhorias. Isso é especialmente importante à medida que o mundo do trabalho muda. Defina-os. Benefícios: mais transparência, melhor alinhamento. Estabelecer expectativas claras, escrita eficaz, desempenho sobre a formalidade, paciência com os remotos, urgência na comunicação requer ferramentas mais síncrona, face a face nas reuniões online. Seja sempre agradecido pelo suporte. Mensagens de fim de semana, barreira dos membros da equipe expressas em termos de disponibilidade para sua informação não requer resposta. Acordos com texto. A pesquisa da State of Remote Worker de 2020 demonstrou que 80% das empresas não pagam para os colaboradores a internet utilizada em casa. Apenas 15% sim, 5% parcialmente. A sua empresa cobre os custos de bebidas e comida nas cafeterias? 87% disseram que não, 9% disseram que sim, 4% parcialmente. Expectativas. Certifique-se de abordar os seguintes tópicos em suas discussões: aquisição de equipamentos, instalação dos equipamentos, acesso remoto e procedimentos, compatibilidade com tecnologia do escritório, manutenção e conserto dos equipamentos, padrões e requisitos de software, proteção da segurança da informação, segurança de equipamentos e dados, armazenamento de dados e backups. Face a face, câmeras ligadas. Contato no olho, separação entre câmera e tela. O ideal é ter uma posição para que, dentro de um ambiente de trabalho remoto, tenhamos um olhar mútuo, onde a posição da câmera demonstre exatamente o centro do seu rosto. Recomendações para reuniões produtivas. Tenha uma agenda clara, sempre use vídeo, comece e termine na hora certa, facilite ativamente, selecione o melhor horário para a reunião, termine a reunião com uma nota positiva, peça feedback, defina as ações finais. Uma frase criada pelo Michael Gutman da FlexJobs. Trust, accountability, transparency, and proactivity communication are some of the main keys to creating a successful remote work environment. Ou seja, confiança, responsabilidade, transparência e comunicação proativa são algumas das principais chaves para a criação de um ambiente de trabalho remoto de sucesso.
Perfil do trabalhador remoto: comunicação, jogador de equipe, resolvedor de problemas, mente aberta, flexibilidade, organização, automotivação e perseverança, gestão de tempo, trabalhar sob pressão, foco na meta. Bom, aqui temos uma frase da Brittany Brown, da Remote Collective. The main challenge for remote workers is balancing home life and work life because they are all wrapped up into one. Most of the time, remote workers work too much. Ou seja, o principal desafio para os trabalhadores remotos é equilibrar a vida doméstica e a vida profissional, porque estão todas juntas. Na maioria das vezes, os trabalhadores remotos trabalham demais. Descobertas do processo de trabalho remoto. Você perde a capacidade de ler expressões faciais, de perceber o que está acontecendo com os colegas, diferenças nos ambientes de trabalho, escritório, home office, perda de socialização durante os intervalos de trabalho, limite os momentos de empatia que são alcançados por meio de interação face a face, não é possível a participação de interrupções não estruturadas de pares que, ao final, constroem e integram equipes, fim da jornada de trabalho devido ao comportamento da equipe, observamos que apagam luzes, equipamentos, etc. Perda de informação e compreensão. Como lidar com essas descobertas? Vamos discutir alguns aspectos. Você tem protocolos de comunicação para seus funcionários remotos? Você organiza retiros de equipes remotos? Os membros da sua equipe remota se encontram pessoalmente? Como você mede a produtividade dos trabalhadores remotos? Quais elementos são essenciais para relacionamentos de trabalho bem-sucedidos com equipes remotas? Qual é a coisa mais difícil de gerenciar em uma força de trabalho remota? Como você mantém os funcionários remotos engajados e se sentindo parte do quadro geral? Qual é a sua política de BYOD para funcionários remotos? Bring your own device. Traga o seu próprio dispositivo. Qual é a sua política de folga para trabalhadores remotos? Quais foram os seus maiores medos ao lidar com trabalhadores remotos? Qual é e como é o seu ambiente pessoal quando se trata de trabalho remoto? Quais são os maiores benefícios de ser um trabalhador remoto? Como você gerencia pessoalmente seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Que dicas você daria para se desconectar de trabalhar remotamente? Qual é o melhor ou pior lugar para você fazer trabalho remoto? Características da gestão de equipes: celebrar o êxito, entender o impacto do trabalho, liderar pelo exemplo, entender o que motiva a equipe. Mentoria, fazer coaching, incentive a participação, planos de desenvolvimento de pessoas. Mentoring: modelo, guia, tutor, confidente, amigo, suporte, confiança. Essas são as características de um processo de mentoring. E quais são os benefícios do mentoring? Conhecimento, experiência, sabedoria, aprendizagem mútua, assessoria, desenvolvimento de habilidades, aumento de confiança, balanço de habilidades, melhorar o desempenho e maximizar a produtividade. Alguns dos resultados em equipes virtuais: melhora a atração e retenção dos colaboradores, reduz os conflitos entre o trabalho e a vida pessoal, aumenta a produtividade, reduz os congestionamentos do tráfego, reduz a contaminação, construção da confiança, baixos custos com o transporte, colaboradores felizes, colaboradores motivados, imagem positiva da empresa, cultura empresarial fortalecida, diferenciação de outras empresas, redução de riscos, talentos de diferentes localizações. Liderança de equipe remota. O que deve ser levado em consideração? Organização do tempo de apoio, certifique-se de manter uma atitude profissional, analise a eficiência, incentive a comunicação proativa do progresso, esclareça as expectativas de desempenho e gerenciamento, evitando acompanhamentos no local e horários, combine os tempos de resposta e as priorizações, mantenha os ambientes livres de interrupções,
proporcionar novos mecanismos de feedback. Além disso, não assumir que se comunicou, validar a recepção da mensagem, foco em que a recepção da mensagem seja entendida, assegurar o entendimento dos objetivos, fomentar a consistência, confiança no avanço e uso de ferramentas de visualização online, comemorar ideias fracassadas como oportunidades de aprendizagem, sandbox, identificar e eliminar possíveis gargalos e restrições, trabalhar e manter a moral, entender que nem todas as pessoas têm habilidade para trabalhar remotamente, proporcionar momentos para camaradagem online e liderar o respeito de horários de trabalho e horários de folga. Então é isso, meus amigos. Nesse momento encerramos mais um módulo do nosso treinamento do Remote Work Professional Certificate e nos encontramos no nosso próximo módulo sobre Remote Work e o ambiente de trabalho. Até mais!